Olá, eu sou o André Carvalho, sou o Head da CAT e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos um bate-papo muito importante sobre a área cibernética e o nosso convidado, Fernando Nietzsche. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigado pelo convite, estou à disposição. Perfeito. Fernando, queria que você contasse para os nossos internautas a grande dúvida do pessoal que está em final de ensino médio é a escolha da profissão. O que influenciou você na escolha da sua profissão? Então, na verdade, eu já estou nessa área há 25 anos. Comecei a trabalhar com computadores numa escola técnica, aprendendo a mexer em MS-DOS, todas essas coisas. Então, assim, quando eu comecei, não foi na época, eu vou fazer uma faculdade, a vida foi me levando para esse mundo, né? E aí, a partir do ano 2000, eu fui trabalhar num provedor de internet, que era de acesso discado, na época do dial-up, de todas essas coisas, né? E ali foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre conceito de internet, servidores, toda essa parte. E ainda era uma coisa que estava começando muito, né? Não tinha muitas informações. E tinha muito hardware também, né? Tinha muito hardware, não tinha muito Google para pesquisar, para descobrir essas coisas. As operadoras também tinham limitações. Né? Exatamente. E a coisa estava todo mundo aprendendo como que aquilo ia funcionar. Aí em 2003, nesse mundo, eu comecei a trabalhar muito com soluções open source. Soluções open source são soluções de código aberto. Existe em sistema operacional, você tem o Windows, que é da Microsoft, que é um código fechado, você paga uma licença de uso, e o Linux, que é um código aberto, que são comunidades que desenvolvem. Então, eu comecei a trabalhar dentro dessas comunidades e desenvolver soluções open source. Então, e ali em 2003 eu montei a minha própria empresa, a MK Node, e comecei a trabalhar e oferecer para as empresas serviços de uma alternativa para não ter o Windows nas redes. A pessoa não tinha condições de pagar a licença da Microsoft, então você tinha um Linux para colocar como opção. Perfeito. Só que tinha que ensinar o pessoal a usar também, né? Exatamente, mas aí foi isso, nós começamos a trabalhar com isso, a divulgar, e foi indo, e fomos galgando. Então, lógico, até que a internet foi evoluindo, a internet foi para 2.0, 4.0, as coisas ficaram mais dinâmicas, as profissões foram mudando, sabemos a revolução que foi feita em todo esse momento. Então, aquela questão assim, e aí nesse meio tempo eu fui passando por várias áreas, né? E aí a primeira pergunta para responder, também trabalho com jovens, sou professor em escolas técnicas. Legal. Né? E o que acontece? Hoje a tecnologia, a TI, um garoto que queira entrar numa área dessa de tecnologia, é como se fosse a medicina mesmo, né? Você tem várias áreas ali dentro. Então a pessoa tem que se identificar, você tem que entender do conceito geral da tecnologia, mas uns vão se especializar mais para serviço de banco de dados, outro mais em segurança cibernética, outros mais em desenvolvimento, outro em desenvolvimento de jogos, outro na parte de treinamentos, outro na parte de hardware mesmo, outra na parte de infraestrutura. Então a área cresceu bastante e cada vez mais está sendo desenvolvida e cada vez mais as empresas estão precisando de gente nessa área. Hoje está faltando mão de obra. Então, o que a gente fala para esses jovens? Que tenham um desejo de entrar nessa área, que primeiro faça um conhecimento geral e ali ela se identifica
e se especializa na melhor forma. Eu vou ser o melhor cara de banco de dados, eu vou ser o melhor cara de nuvem, vou ser o melhor cara de IoT, vou ser o melhor cara, e aí ele dentro daquilo ele se especializa e aí começa a trabalhar. E também é uma área muito rentável, que realmente dá recurso, só que hoje também o que eu falo para os jovens é que não entre pensando no dinheiro que vai ganhar, o dinheiro vai ser consequência. Seja o melhor profissional, seja o melhor especialista na área de tecnologia da informação, certificados de fabricantes, são muito importantes, e aí você vai fazendo isso e, consequentemente, você vai se tornando o melhor profissional, consequentemente, você vai ser remunerado justamente por isso. Fernando, você falou uma coisa muito importante, que eu sempre falo para os jovens assim, a grande maioria fala assim, mas eu estou na média. Eu falo, não, seja acima da média. Exatamente. Né? Aquela linha a mais do seu currículo, aquele curso a mais, aquela certificação que você vai colocar, vai te abrir muito mais portas. Exatamente, é bem isso. É o que eu falo, como eu falei, eu trabalho com muitos jovens e trabalho com tecnologia, e sei que a tecnologia tem o seu lado bom e o seu lado ruim, na minha visão. Então o que acontece? Os jovens nessa faixa que estão entrando no mercado de trabalho, as coisas vêm muito fáceis para eles, de informações, então eles acham que as coisas têm que ser muito rápidas, tem que ser do tempo deles, que eles acabaram de estudar, já precisa ser diretor de empresa. Não, você tem que traçar o seu caminho ali dentro, né? E toda essa parte, precisa você ir atrás da proatividade, que é muito desaspero. Hoje me parece que eles ficam esperando você dar, faça isso. Quando eles começam a ter a proatividade de entender o que eles precisam ser melhor, e não melhor no sentido de prepotência, essas coisas, mas eu quero ser um melhor profissional, eu quero ser uma pessoa que seja útil aqui na empresa, que traga resultado, e aí ele entende a responsabilidade dele. Uma pessoa que vai trabalhar, que ninguém tem, as visões das empresas hoje estão mudando, mas, por exemplo, um cara que trabalha com a TI, numa empresa, tudo, ele não é muitas vezes valorizado assim, mas se todas as empresas estão funcionando, é devido ao trabalho dele. Então, por exemplo, se um advogado precisa fazer uma audiência online, essas coisas, tem o trabalho do rapaz ali de TI que forneceu a internet, forneceu o link, forneceu o computador, toda a estrutura para aquele trabalho. Então, a pessoa para salvar os dados também. Então, o cara, ele tá envolvido em todas as áreas, e se você e aí é uma questão mais nobre, eu faço um bom trabalho, porque nisso eu estou ajudando todo mundo a poder trabalhar bem. A pessoa se focar no trabalho dela e por trás você tem um suporte garantindo a pessoa trabalhar. Não, e é importante porque assim, você tem que pensar assim, o que a empresa contratante precisa? Resultados. Sim. Né? E tem que ter os melhores resultados. Aquele negócio de falar toda hora, faltou isso, faltou aquilo, não entendi, não sei o quê, você pode perder esse cliente depois. Não, exatamente. E como, assim, cada vez mais o mundo está desse jeito, as pessoas precisam de resultados, precisam de coisa rápida, funcionando. Então, assim, se eles ficarem para trás, a empresa perde. Minha empresa me contratou. Se eu não desenvolvo um bom trabalho lá, essa empresa não vai estar preparada para a concorrência que vem as outras. Então, ela é engolida, entende? E aí, consequentemente, eu também vou perder meu emprego. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas mais para os jovens mesmo, para eles terem a visão, é isso, a questão. E quando você vai trabalhar com tecnologia, você tem que praticar bastante. Também falo, quando você trabalha com computador, com essas coisas, é como se fosse aprender um idioma. Tudo bem, você faz lá um curso de inglês, um curso de espanhol, mas se você não assiste um filme sem legenda, você não se tem a possibilidade de viajar para o exterior, ficar um tempo para praticar ali, é muito mais fácil o aprendizado. A mesma coisa com tecnologia, com computador. Você aprende na faculdade, cursos técnicos, até na internet está rodeado de vários cursos, né, online, mas ele tem que ter ali disciplina de treinar e dar as caras, não ter medo e trabalhando. Né? Fernando, e você acabou entrando na área da saúde também? Então, também trabalho o que acontece? Com todo esse período trabalhando,
a área foi mudando, né? Antigamente as pessoas precisavam estruturar a rede, fazer as empresas saírem para a internet. Esse foi o meu primeiro trabalho. Então era puxar cabeamento, colocar um equipamento, um servidor, compartilhar a internet, colocar os serviços. Aí daqui a pouco as empresas começam, agora vamos ir para a nuvem, vamos colocar meus dados na nuvem, começa a fazer todas essas coisas, né? E aí, o que acontece? Hoje, assim, se eu também fosse mudando minha forma de trabalhar, eu também teria sido engolido no meio do caminho. Então, assim, hoje todas as empresas têm internet, então não adianta eu puxar cabo de rede, porque hoje todo mundo já tem um cabo de rede puxado. Todo mundo já tem um link de internet na empresa lá para poder sair. Às vezes os arquivos estão... Só que hoje está uma carência enorme, que é muito importante, é que o pessoal foram colocando, imagine que foram construindo um monte de casas, prédios e tudo mais, mas sem a devida segurança, ou seja, sem fechadura. Qualquer um pode entrar lá. Então, e aí, casando com a Lei Geral de Proteção de Dados, que o governo, acho que há 2 anos atrás, vindo da Europa também, quer a proteção de dados, porque um vazamento de dados hoje é muito complicado. Então, por exemplo, existe... eu faço serviço numa empresa que um funcionário, por exemplo, ele pegava informações privilegiadas de projetos de engenharia e vendia para o concorrente da empresa. Entendi. Né? Então, assim, era um vazamento de má índole. Né? Como também tem outros que, às vezes, eu vazo um dado de um funcionário, de alguma coisa, que prejudica aquela pessoa, ou a própria empresa vai tomar multa, vai tomar algumas coisas, que às vezes você clicou num link que não deveria ter clicado, entrou um vírus no seu computador e a coisa saiu. E a área da saúde, os dados são o mais sensíveis possíveis. Então, em toda essa parte na saúde, você tem... eu sei a vida de todo um paciente, por exemplo, então acontece casos que às vezes se vazam um dado, olha, eu não vou contratar essa pessoa porque ela tem um problema de saúde que para mim lá na frente vai dar problema. Então essa pessoa já é prejudicada. E às vezes não foi um julgamento que não era para ter feito esse julgamento. Então eu entrei na área da saúde mais nesse sentido de provocar essa questão da segurança da informação dentro da área da saúde. Tanto nessa parte de diagnóstico, de você ter todos os dados dos pacientes dentro de uma única base de dados, e aquele você tomar cuidado, como também processos internos da empresa. Então eu também trabalho com controles de acesso, então ter certeza quem é a pessoa que visitou aquele paciente, entende? Aquela coisa, se está controlado o acesso àquelas informações. Então isso, a área da saúde eu tenho trabalhado muito nesse aspecto. Também, falando, é muito amplo, né? Aí, em alguns lugares, cuidar de estoque, que a tecnologia consegue fornecer, por exemplo, com a internet das coisas. Por exemplo, você tem uma geladeira que tem que os remédios lá tem que estar numa temperatura X. Se aquela temperatura variar, você estraga o remédio, como que vai chegar para o paciente aquele problema? Então a gente consegue pôr para monitorar se der algum problema de temperatura naquele refrigerador, a gente recebe um alerta. Como também vazamentos de remédios controlados, você tem todo um estoque para monitorar toda essa parte, né? Então tudo isso lógico, integrando com várias empresas, a gente consegue achar a solução, e como é minha especialidade, é mais a defesa cibernética, a segurança contra vazamento de dados, todo esse processo de não vazar informações de dados sensíveis, que isso prejudica todo. E essas questões, por exemplo, se eu tenho um dado sensível de alguém, além de pode cair para golpista, falar, olha, né, o golpista para a pessoa poder roubar uma senha de banco, alguma coisa, quanto mais informações eu tenho daquela pessoa, daquela vítima que eu vou atacar, para mim é melhor. Porque eu vou mais certeiro
no golpe. Né? É verdade. Então, é por isso que, não só na saúde, mas em todas as áreas, isso aí é importantíssimo. Legal. Ô, Fernando, e as suas impressões sobre o Sindosfil, o Sindicato das Santas Casas? Não, aqui é assim, eu também trabalho como prestador de serviço de TI para o Sindosfil, sou parceiro. Ok, perfeito. Né, nessa parte. Acho que eu já estou há uns 6, 7 anos trabalhando aqui no Sindosfil. É um ambiente que a gente consegue fazer toda essa parte dessa preocupação de manter. Eu acho muito interessante essas formações que tem, palestras, eventos que o sindicato consegue aproximar pessoas, né? Então você fala, tem já a questão de sindicato, sei lá, aquela coisa meio, né, não se integra, não agrega em nada, mas ele promove uma coisa que realmente a minha área que não tem nada a ver, TI assim, não, mas tem a ver, e você vai acertando, e fora essa preocupação da Cindy Roosevelt em manter as formações, porque independente de qualquer coisa, eu ainda, por exemplo, estou fazendo faculdade, por mais que eu seja defensor, porque a formação é contínua, a gente aprende, mas você tem que estar sempre trocando informação. É uma aprendiz. Exatamente, a pessoa volta do jovem, eu aprendi, tirei meu diploma de técnico e vou trabalhar. Beleza, você fez o primeiro diploma, o resto da vida tem vários. Então, quando promove essa conversa e faz você, facilita isso, porque a gente está no dia a dia, na correria, acaba não pensando. Então você tem assim, atrás falando, olha, tem uma palestra tal, tem um evento X, acho que isso é interessante para você, para te ajudar. E às vezes a gente sai do ambiente que a gente está no trabalho, lá naquela correria, pegando fogo, as coisas sai, você vê uma opinião diferente, uma forma você até vai mudando a sua postura. Então é sempre para agregar, sempre para nos ajudar. Perfeito. Ô, Fernando, nós estamos em instantes finais. Eu queria que você deixasse seus contatos, pode ser? Nós vamos escrever aqui também. Não, perfeito. Então, muito obrigado a todos aí que nos assistiram, agradeço o convite. Então, meu nome é Fernando Nietzsche, o meu Twitter é @fernando.nit, N-I-T. O meu Instagram é Fernando Nietzsche, tudo junto, N-I-T. E o site da minha empresa é www.mcanode.com.br. Muito obrigado a todos. Perfeito. Gratidão, viu? Obrigado, viu? Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Fernando Nietzsche. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.